Mais uma camisa pra você aqui, ó. Essa de presente sua. E aí, ó. Paizão. O senhor, ó. Tá lá? Ah, rapaz. Anda. Vamos lá, vô. Chora não. Aí, ó. Esse aqui é a resenha, né, Natão? Esse aqui. E aí, seu Mendes? Sonho realizado? Graças a Deus. Demorou, mas como se diz, né? Nascer e viver e meu Santos morrer. Vambora. Obrigado, pai. te amo. E o Michael é o novo jogador do Santos Futebol Clube, 2 temporadas até dezembro de 2023. Ele rescindiu o contrato com o Cruzeiro, então chega ao Santos sem custos, obviamente só com a questão salarial. E só para a gente reforçar aqui, ele foi contratado pelo Cruzeiro, mas só disputou 3 jogos. E por que isso aconteceu? Porque o contrato foi assinado antes da SAF. E aí a SAF, né, do Ronaldo Fenômeno, avaliou o contrato de vários jogadores, inclusive o Pará, né, que tinha saído do Santos, foi para o Cruzeiro e acabou que rescindiu o vínculo lá por conta da SAF. Aconteceu a mesma questão com o Michael, né? O Ronaldo Fenômeno lá, a equipe dele, entendeu que o salário do Michael era muito alto para a realidade do Cruzeiro, que vai disputar a Série B, né? Está num processo de reconstrução financeira também. Então, rescindiu um contrato, passe livre para se acertar com o Santos. O Michael, que já estava em negociações desde a época do Carille, é um jogador que foi uma indicação do Carille e agora chega para reforçar o Peixe com o aval do técnico Fabian Bustos. Então, vamos falar sobre os números do Michael, o que a gente pode esperar dele, se vai brigar para ser reserva, para ser titular, né? Como que chega o Michael nesse atual momento do Santos. Mas antes disso, eu quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Quem tem o aplicativo baixado já sabia dessa contratação do Michael, foi notificado, e para você não perder nenhuma informação, o link está na descrição e é importante, tá? Você coloca o Santos como seu time do coração para você sempre ser notificado com notícias do Santos. Também tem sempre informações da Champions League e tem transmissões de campeonatos estaduais. Então, se você quer acompanhar os outros campeonatos estaduais do Brasil, lá na OneFootball você consegue, tá bom? Vamos então começar a falar sobre o Michael, né? Começando aqui, só para a gente recordar, né, o histórico dele, ele ficou bastante conhecido, principalmente no Brasil, jogando pelo São Paulo, né, em 2016 e 2017, fez 39 partidas, também jogou no Porto, jogou no Galatasaray e no Al Nassr antes de se transferir para o Cruzeiro. No Cruzeiro, como a gente comentou, né, teve uma passagem bem pequena aí nessa 3 partidas apenas, né, porque depois ficou nesse imbróglio aí se ia continuar no Cruzeiro, se não ia continuar no Cruzeiro. Aí foi afastado, só ficou treinando até agora, né? Assinar o vínculo com o Santos. Ele é um zagueiro que é destro, tá? Inclusive, não temos nenhum jogador que é canhoto no elenco do Santos. Isso para algum treinador é problema. Acredito que para o Fabian Bustos não venha a ser, né? Pelo menos ele não se pronunciou a respeito disso. E só para esclarecer uma dúvida de muitos inscritos aqui do canal, ele não pode jogar essa primeira fase do Campeonato Paulista. Nem o Michael e nem outra contratação do Santos. Só se o Santos avançar para o mata-mata, que aí sim o Santos consegue substituir, né, até 4 jogadores. E aí conseguiria colocar o nome do Michael. Então, uma informação importante, porque tinha gente perguntando, ele pode jogar contra o Palmeiras? Pode jogar contra a Ferroviária? Então, não. Nessa primeira fase do Paulista, não pode. Vamos, então, aos números do Michael, deixa eu colocar na tela, da temporada do Al Nassr, tá? Como ele ficou pouco tempo no Cruzeiro, vamos, então, a avaliar a última temporada dele pelo Al Nassr de 2020 a 2021. Foram 25 jogos, sendo 23 como titular, não marcou nenhum gol, deu uma assistência, 77% de aproveitamento em duelos defensivos, que é um número
considerado interessante, 75% de aproveitamento em disputas aéreas, e isso é interessante para o Santos, que é um time que, de uma certa forma, sofre muito com isso, né? Gol de escanteio, gol de falta, cruzamento. Então, espero que o Michael possa ajudar o Santos nesse sentido. 83% de acerto nos passes, mesmo não sendo um jogador tão técnico como o Kaique, né, que a gente vem usando esse comparativo, pelo menos a porcentagem de passes, né, é considerada até alta, né, para um zagueiro. 20 faltas cometidas, a gente pode até avaliar que é praticamente uma por jogo, né? Se ele foi 25, 23 jogos, né? Jogando pelo Al Nassr, 5 cartões amarelos e nenhum vermelho. Então, esses são os números aí, os principais números do Michael atuando pelo Al Nassr. E no Cruzeiro, né, ele participou apenas de 3 jogos, mas pelo que eu estava vendo nas redes sociais, tinha torcedor cruzeirense que torceu o nariz com a saída do Michael, né? Então, de uma certa forma, deu uma boa impressão nessas 3 partidas aí com a camisa do Cruzeiro. Agora, analisando como que ele pode ajudar o time do Santos, além da questão de bola aérea, que a gente imagina que ele pode ajudar o time do Santos, ele é aquele zagueiro. Não é um cara tão técnico, né? Então não tem aquela saída de jogo que, por exemplo, pode quebrar linhas, por exemplo. É um cara que faz ali o arroz com feijão na zaga, tem uma chegada boa, né, de desarmes, ele tem um número alto de desarmes também, então pode ajudar o Santos nesse sentido. Para um setor defensivo que vem muito exposto, né? A gente ainda não tem a era Bustos, digamos assim, mas com o Santos de Carille nesse Campeonato Paulista, e também o Marcelo Fernandes estava no comando do Santos em algumas partidas, um Santos muito frágil defensivamente, onde permitia que o adversário chutava, finalizava, chegava dentro da nossa área com muita facilidade. Então a gente espera também que ele possa ajudar o Santos nesse sentido. Agora, eu imagino o Michael chegando para brigar por uma vaga no time titular, principalmente na vaga do Kaique. O Kaique que teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, não sei se está sentindo o momento do time, né? É uma pressão grande para um jogador que é bem jovem ainda, né? Está indo para o seu 2º ano como profissional. Então, eu apostaria, sinceramente, que em condições, né, de jogar, tanto fisicamente como de forma que possa mesmo, né? Não sei se na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, caso o Santos avance, mas eu apostaria que a zaga do Santos seria Michael e Eduardo Bauerman, nesse primeiro momento. Até porque o próprio Fabian Bustos, né, quando ele chegou ao Santos, fez a entrevista coletiva, ele elogiou bastante o Michael, que já conhecia o Michael, né, de outras equipes e tal. Então, é um jogador que eu acredito que pode, de uma certa forma, chegar para ser titular. E outra coisa, aquela questão da experiência. Ele tem 33 anos, é conhecido por ser um cara que é meio que o xerifão da zaga, né? Então bate de frente com o jogador adversário, às vezes vai lá, conversa com a arbitragem quando necessário, chama a atenção dos próprios companheiros. Eu estava conversando com alguns amigos são paulinos e eles me falaram bastante isso, né? Mais de um me falou isso, que ele é um jogador que cobra os companheiros do próprio time. Então, não tá jogando bem? Dá aquela dura, chama, né? Vamos para cima, vamos virar o jogo, vamos ganhar. Então, ele tem, de uma certa forma, essa liderança que no vestiário pode ser interessante, né? Então, espero que o Michael possa ajudar o time do Santos, né? Precisamos de uma experiência a mais ali, principalmente na zaga, e que também, de uma certa forma, ajude nesse processo de amadurecimento dos outros zagueiros do Santos, em especial do Kaique, que é um zagueiro muito mais jovem, né? E aí você pode inserir o Kaique quando necessário, sem tanta pressão, porque tá muito em cima dele, né? Não só do Kaique, mas como o Santos tem um elenco muito jovem e não vive um bom momento, acaba respingando nos garotos e a gente sabe que acaba sentindo, né? Não tá acostumado ainda com pressão. Enfim, vamos ver como será o desempenho do Michael. Vocês sabem que eu gosto mais, né, de cravar se foi uma boa ou não quando o jogador veste a camisa e entra em campo, né? É importante o histórico de outros clubes, mas o que é mais importante ainda é o comportamento do jogador vestindo a camisa do Peixe. Mas conta para mim se você gostou ou não da contratação do Michael. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal
e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.